como neutralizar visões extremistas da fé, que vão para um lado ou para o outro, mas que não buscam equilíbrio. Como igreja, nós temos que fundamentar ainda mais a nossa visão na Bíblia. Isso nos ajuda a combater todo tipo de extremismo. Eu creio que nós podemos ser mais estratégicos no uso da comunicação. Ela pode nos ajudar a enfrentar esses contextos. Recorte de jornal onde se lê. Em 2024 foram registradas 72 denúncias. 3.853 violações à liberdade. Nós temos aqui uma possibilidade diversa de tipificações penais. Por exemplo, com esse foco de intolerância religiosa que sejam praticados através das redes sociais, nós temos previsão no Código Penal justamente de aumentar essa pena em razão do crime ter sido praticado dentro de um contexto de maior atingimento de pessoas, de alcance de pessoas. Então nós temos aí uma situação onde a pena é aumentada. Então nós temos uma diversidade de possibilidades, seja no Código Penal, seja na Lei 7716, nossa lei de enfrentamento a crimes de preconceito, entre eles o religioso. Muitas pessoas que fazem esse tipo de ofensa usam até nomes falsos, ou seja, criam contas fakes justamente para fazer esse tipo de ofensa gratuita. Elas não botam a cara na crença de que não serão responsabilizados, que não serão encontrados, Mas a polícia tem ferramentas para encontrar essas pessoas para que a justiça possa, ao final, responsabilizá-las. E se o momento é apropriado para partir para a prática, o pastor Ayrton fez questão de lembrar de que qualquer ação tem que incluir as novas gerações nos debates sobre liberdade religiosa. O líder sugeriu algumas maneiras de como a igreja pode usar suas estruturas para esta finalidade. Eu acredito que passar essa visão para as novas gerações talvez seja um dos nossos grandes desafios. Não é o único, não. Eu acho que trabalhar essa coexistência pacífica é um desafio para nós, porque as pessoas se apaixonam pela sua causa e às vezes não veem um pouco o sentimento e o coração do outro. É um desafio para nós. E a gente quer ajudar as novas gerações a entender liberdade religiosa pelo ângulo da prevenção, de construir pontes e não muros. Quando a gente entende por esse lado, aí a gente começa a ver como algo positivo, construir uma relação saudável com todas as crenças para que todos possam defender os seus pontos de vista em liberdade, sem interferir no direito de outras pessoas. Como neutralizar visões extremistas da fé, que vão para um lado ou para o outro, mas que não buscam equilíbrio. Como igreja, nós temos que fundamentar ainda mais a nossa visão na Bíblia. Isso nos ajuda a combater todo tipo de extremismo. Eu creio que nós podemos ser mais estratégicos no uso da comunicação. Ela pode nos ajudar a enfrentar esses contextos. E por outro lado... Bem, você ouviu aí as primeiras palavras do pastor Ayrton Keller. Este é o trabalho da Igreja Adventista do Sétimo Dia, promovendo a falsa liberdade religiosa no poder civil no Estado. Então, ela colocou suas leis no Estado. Ela sentou na cadeira da ONU no ano 2003 para colocar isso no Estado. E agora já estamos em 2025 e ela conseguiu colocar todas as suas leis de perseguições, dizendo que a liberdade religiosa no poder civil, no Estado de todos os países do mundo. E aqui no Brasil, só em 2024 foram registradas 2.472 denúncias. O que é isso? Isso é as leis falsas de liberdade religiosa da Igreja Adventista perseguindo a população no Estado, as leis no Estado, a união de igreja com o Estado, a imagem da besta. Pois foi assim que aconteceu na Idade Média, está acontecendo também agora no tempo presente. Então, essas leis de liberdade religiosa é a perseguição, é a igreja controlando o Estado. A finalidade dessas leis é para tentativa de travar a mensagem do terceiro anjo, o alto clamor da mensagem do terceiro anjo. Mas, como está na profecia, o cordeiro vencerá a besta e a sua imagem. Essas leis não vão impedir o quarto anjo, o movimento adventista do sétimo dia, fora dos templos adventistas, para dar o alto clamor da mensagem do terceiro anjo, para dar o aviso da queda de Babilônia, porque Cristo estará na frente desta batalha, incorporado, como está na profecia. Então, assiste agora o próximo vídeo para você entender
a verdade sobre Cristo pelas Escrituras Sagradas. Amém e amém. Que a paz de Cristo esteja contigo, querido irmão, querida irmã. Neste vídeo quero levar sua mente para que creias em Cristo pelas as Escrituras Sagradas. Por quê? Porque muitos estão crendo em Cristo pelo popular, porque outros diz, mas não examina por si mesmo pelas as Escrituras Sagradas. E isso é muito importante. Veja o exemplo, quando Cristo ressuscitou dos mortos e ia a caminho de Emaús, 2 dos seus discípulos, Cristo, então, se manifestou a eles, mas como uma pessoa viajante, não se identificou imediatamente como ele tinha sido ressuscitado. Não se identificou imediatamente. Eis, eu estou aqui, porque tanta tristeza, eu ressuscitei. Não, ele não se identificou imediato, mas levou a mente dos discípulos para as profecias que se referia a Cristo, para que eles tivessem uma fé sólida nas Escrituras Sagradas. E só então, depois que apresentou as profecias em referente a Cristo, que Cristo se identificou como ressuscitado, como você sabe da história. Então, mostra claramente que nós devemos crer em Cristo pelas as Escrituras Sagradas. Quero lembrar aos irmãos e irmãs que somente 2 tribos têm a bênção messiânica, têm a bênção de Cristo a elas. Como também somente 2 tribos tinham leões nas suas terras, que foi a tribo de Judá e a tribo de Dan. Somente 2 homens matou leão com suas mãos. Foi Davi, da linhagem de Judá, e Sansão, da linhagem de Dan. Somente 2 homens, irmãos, como já falei, tinham simbolismo em referência a Cristo, como Davi representando o reinado de Cristo, como nós sabemos que Jesus Cristo, ele, o filho de Davi, e ele terá o reinado eternamente, o qual o reinado de Davi simbolizava. Também Sansão teve em seu corpo uma força incorporada, representando a incorporação de Cristo na linhagem de Dan, no primogênito da linhagem de Dan, nesses últimos dias. Então, agora eu quero falar para os irmãos os textos da bênção que aponta a Cristo, como nós vemos, começando por Gênesis capítulo 49, o patriarca Jacó, dando a bênção a Judá, disse: Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Aonde nós vemos Cristo nestas frases? Irmãos, nós vemos Cristo na palavra leãozinho. A palavra leãozinho não é aquele leãozinho pequenininho, não. É o leão novo, o leão de guerra, o leão rei. Não é o leão velho não é mais rei. O leão velho já perdeu o território. Então, quando o patriarca Jacó dá a bênção a Judá, dizendo que Judá é leãozinho, está dizendo Judá é Cristo. Judá é o rei dos reis e senhor dos senhores. Está dizendo que Judá é Deus, porque Cristo é Deus. Mas nós não vemos somente a bênção de leãozinho, de Cristo, somente em
Judá. Também o profeta Moisés, em Deuteronômio capítulo 33 e o verso 22, ele dá a benção a Dan, dizendo: Dan é leãozinho, saltará de Bazã. A gente vê essa tradução, como eu falei aqui, na tradução Almeida, Revista e Atualizada. Dan é leãozinho, saltará de Bazã. Assim como Judá é leãozinho, Dan é leãozinho. Nesta bênção, Moisés, dando a Dan, está dizendo que Dan é Cristo. Dan é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Dan é Deus, porque Cristo é Deus. Irmãos e irmãs, em Judá, Cristo encarnou. Em Dan, Cristo incorporou nesses últimos dias. Também nós vemos, tanto em Judá, em decorrer das Escrituras Sagradas, a gente vê a característica de Cristo em Judá, como em Miqueias, capítulo 5 e verso 2, mostrando aonde ele iria nascer. Como também vemos no decorrer das Escrituras Sagradas, a característica de Cristo em Dan, como nós vemos em Oséias capítulo 11, verso 10, dizendo: o Senhor bramará como o leão, e seus filhos tremendo virão e se converterão ao Senhor. Como nós vemos também em Isaías capítulo 28, verso 11 e o verso 12, o homem que recebe a incorporação de Cristo, quando o profeta Isaías fala: o Senhor falará por lábios gaguejantes e por língua estranha, dá descanso aos que estão cansados, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. O profeta Isaías está dizendo que o homem de lábios gaguejantes e de língua estranha é Cristo incorporado. E está dizendo que é para os últimos dias. Está dizendo que Cristo incorporado é o refrigério pela presença do Senhor. A expressão que Pedro falou, irmãos, lá em Atos capítulo 3, que diz: arrependei-vos e convertei-vos, pois, para que os vossos pecados sejam cancelados, e assim venha tempos de refrigério pela a presença do Senhor, e ele envia o Cristo. Não é a segunda vinda de Cristo nas nuvens do céu com poder e grande glória. O Cristo enviado é Cristo incorporado em seu servo, em Elias Joanã, no primogênito da linhagem de Dan, o homem de lábios gaguejantes, de Isaías capítulo 28, verso 11 e o verso 12, que fala que é o refrigério pela presença do Senhor este homem. Ou seja, Cristo incorporado no homem de lábios gaguejantes e de língua estranha. Nós vemos claramente na Bíblia: Judá é leãozinho e Dan é leãozinho. Irmãos e irmãs, vê claramente, além de Moisés falar claramente que Dan é leãozinho, o patriarca também confirma com a benção a Dan. Quando o patriarca Jacó fala claramente, confirmando que realmente, como Moisés disse, que Dan é Cristo, que Dan é o Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quando Moisés deu a benção a Dan, que Dan é leãozinho, pois a palavra leãozinho representa Senhor, Rei, Cristo, Deus. Moisés dá esta benção a Dan, também Jacó também dá a mesma benção, no verso 18 do capítulo 49, dizendo a Dan: a tua salvação espero, ó Senhor.
Jacó está dizendo para Dan, está afirmando que Dan é Senhor, porque ele viu pelo Espírito Santo o Senhor incorporado na primogenitura de Dan, na linhagem de Dan. Então, ele disse claramente: a tua salvação espero, ó Senhor. Também Jacó diz também no verso 16, dizendo que Dan é juiz. Quando Jacó diz: Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Aqui está mostrando que Dan é Deus, porque quem é juiz é Deus, e quem tem povo é Deus, e quem vai julgar os 144 mil agora, nesta última obra, ou seja, Cristo, ele incorporado, ele estará na frente, liderando os 144 mil nesta última grande obra. É por isso que não aparece Dan na lista dos 144 mil. Porque ele não é um dos 144 mil. Ele é o líder dos 144 mil. Está julgando os 144 mil. Você não vê na lista dos 144 mil Dan naquela lista, mas você vê na liderança dos 144 mil. E também você lê Ezequiel capítulo 48, lá fala claramente a cidade que o Senhor está ali representando, a Nova Jerusalém. Você vê a porta de Dan na Nova Jerusalém, em Ezequiel capítulo 48. Irmãos e irmãs, a bênção de Dan é uma bênção messiânica, é uma bênção de Cristo, assim como a de Judá. A de Judá, Cristo encarnou em Judá. E a de Dan, Cristo incorporou em Dan. Também eu quero deixar bem claro para você que a serpente de bronze levantada no deserto é Cristo. É Cristo, símbolo de Cristo. E nem sempre quando a Bíblia fala de serpente, representa Satanás. Por quê? Porque a serpente de bronze que Moisés levantou no deserto é Cristo, o simbolismo de Cristo. E por isso que Dan recebeu o simbolismo de serpente na bênção, no verso 17. Quando Jacó disse: Dan é uma serpente junto ao caminho, uma víbora, a vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair por detrás o seu cavaleiro. Cristo incorporado, ele terá a prudência, como Cristo falou nos evangelhos. Ele é a fonte da prudência. Seja prudente como uma serpente e mansos como uma pomba. O verso 17 de 49 de Gênesis é uma bênção mostrando a guerra que Cristo incorporado fará contra a besta e a sua imagem e derrotará esse sistema do mal. Morderá o calcanhar, como já está mordendo, da falsa liberdade religiosa. Essa falsa liberdade religiosa que a Igreja Adventista está promovendo, unido com o dragão, que é o espiritismo, unido com a besta, que é o catolicismo, esta falsa liberdade religiosa, ela é o movimento profético que o profeta João, em Apocalipse capítulo 16, verso 13, verso 14, predisse que ele viu 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, um saindo da boca do dragão, que é o espiritismo, um da boca da besta, que é o catolicismo, e um da boca do falso profeta, protestantismo apostatado, em cada igreja adventista, promovendo essa falsa liberdade religiosa, esse movimento tríplice, promovendo esta perseguição
indo aos reis da terra, isto é, indo ao Estado, para promover a falsa liberdade religiosa. Em Apocalipse não se fala que a imagem da besta seria uma única religião no Estado, mas fala-se que seriam os 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, dragão, espiritismo, besta, catolicismo, falso profeta, protestantismo apostatado, indo aos reis da terra para a batalha do grande dia do Senhor. Mostra claramente que a imagem da besta é esse movimento tríplice promovendo a falsa liberdade religiosa junto com os reis da terra, isto é, com o Estado. E Dan já está mordendo os talões dessa falsa liberdade religiosa e derrubando os enganos para trás, abrindo a mente daqueles que estão se unindo com o quarto anjo, se unindo com este ministério, o movimento adventista do 7º dia, fora dos templos adventistas. A batalha já está sendo travada. Cristo já está incorporado em seu servo, no primogênito da linhagem de Dan, em Elias Joanã. Irmãos e irmãs, a bênção messiânica, tanto em Judá, como também em Dan. Cristo encarnou em Judá, e Cristo incorporou em Dan. Se você aceita a Cristo pela Bíblia, então você vê Cristo na humanidade, tanto na linhagem de Judá, como também na linhagem de Dan. Se você aceita Cristo pela profecia da Bíblia, pela Escritura Sagrada, você aceita a Cristo em Judá, como também Cristo em Dan. Aquele que aceita verdadeiramente a Cristo, aceita tanto em Judá como também em Dan. Porque aquele que o rejeitar a Cristo na linhagem de Dan, perderá a sua salvação. Porque Cristo na linhagem de Dan é o mesmo Cristo na linhagem de Judá. Cristo na linhagem de Judá é leãozinho. Também Cristo na linhagem de Dan é leãozinho. Cristo na linhagem de Judá é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Também Cristo na linhagem de Dan também é o Rei dos Reis. Louvado seja Deus. Cristo na linhagem de Judá, ele foi o nosso sacrifício. Sacrifício para a humanidade. Cristo na linhagem de Judá foi o sacrifício para a humanidade. O segundo Adão vitorioso. E Cristo incorporado na linhagem de Dan, ele é o general, o capitão do exército do Senhor, que estará na frente desta batalha, desmascarando a besta, o líder da Igreja Católica, a besta, desmascarando a imagem da besta, essa falsa liberdade religiosa, e desmascarando o domingo, que é o sinal da besta. Ele, Cristo incorporado, é o capitão do exército do Senhor, na frente desta última batalha. É o segundo Jacó, a restauração de Israel, como está escrito em Isaías capítulo 27, verso 6, que diz: Jacó brotará, virão dias que Jacó brotará e florescerá e encherá o mundo de frutos. Cristo incorporado trará a restauração de todas as coisas. Cristo incorporado no seu servo em Elias Joanã é o profeta Elias de Malaquias, porque a profecia é bem clara. Eis que
eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá os corações dos pais a seus filhos, e de seus filhos a seus pais. E quem pode converter os corações dos pais a seus filhos, e de seus filhos a seus pais, é só Deus. É por isso que o profeta Elias, dos últimos dias, é Cristo incorporado para restaurar toda a verdade. É o ministério quarto anjo, o ministério movimento adventista do sétimo dia, fora dos templos adventistas, o qual é este ministério. É o renovo do Senhor, como está escrito em Isaías capítulo 4. Irmãos e irmãs, chegou o momento de você aceitar o renovo do Senhor. Se você rejeitar a Cristo incorporado, você está rejeitando a Cristo encarnado. Você não se salvará se você rejeitar a Cristo. É Ele mesmo. Cristo incorporado é Ele mesmo, ao passo que a sua primeira pessoa, com suas mãos feridas, está no santuário celestial. A primeira pessoa de Cristo na linhagem de Judá. Enquanto isso, ele está no santuário celestial com sua primeira pessoa, ele está com a sua segunda pessoa na linhagem de Dan, incorporado no primogênito da linhagem de Dan, em Elias Joanã. Então, se você crê, não foge. Não faça que Cristo incorporado seja uma pedra de tropeço para você, mas sim de salvação. Livrar você dessas trevas espirituais, da falsa liberdade religiosa. Porque Cristo encarnado, ele trouxe a salvação dos nossos pecados. Mas Cristo incorporado, ele traz a salvação desses enganos, da falsa liberdade religiosa. Ele estará pessoalmente sendo o capitão do exército do Senhor, na frente da liderança dos 144 mil, na frente do poderoso movimento de Apocalipse capítulo 18, que iluminará a terra toda com a sua glória, dando fortemente o aviso, exclamando com potente voz, como ruge um leão: caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônio. Todas as igrejas caíram, porque estão todas promovendo a falsa liberdade religiosa. Essa falsa liberdade religiosa das igrejas é morada dos demônios dentro das igrejas. Se você permanecer nas igrejas, se permanecer na igreja adventista, está adorando a imagem da besta. Se permanecer na igreja católica, está adorando a besta. Se permanecer na igreja Assembleia de Deus Universal, está adorando a imagem da besta. Todas essas igrejas estão cheias de demônios pela a falsa liberdade religiosa. É a falsa paz que eles estão promovendo, é a perseguição, é a imagem da besta com o nome de liberdade religiosa. Então, chegou o momento de você aceitar o renovo do Senhor. Chegou o momento de você sair dos templos e se unir com o movimento adventista do sétimo dia, para que você receba o refrigério pela presença do Senhor. Para que você possa, com entusiasmo santo a princípio e depois, com a chuva seródia, dar o aviso da queda de Babilônia e chamar para que o povo de Deus saia de Babilônia, para dar o alto clamor da mensagem do terceiro anjo, que o líder da igreja católica é a besta, que a falsa liberdade religiosa, que os protestantismos apostatados, unidos com o Estado, com os demônios, é a imagem da besta, e que o domingo é o sinal da besta. Unicamente aqueles que se unir, que crê que Cristo incorporou no primogênito da linhagem de Dan, receberá o refrigério pela presença do Senhor.
Então, agora, você não mais precisará fazer o batismo, não precisará mais ser batizado nas águas, porque perdeu a validade. Agora Cristo está incorporado. E agora, você tem que fazer a cerimônia do confessar, olhando para o céu, que Cristo incorporou no primogênito da linhagem de Dan, em Elias Joanã. Cristo incorporou para realizar a última grande obra do Evangelho de Deus aqui na terra. Então, este vídeo foi para trazer a sua mente para crer em Cristo nas Escrituras Sagradas. Cristo, pela Bíblia. E se você crê na Bíblia, você crê na incorporação. Assim como crê na encarnação. Crê em Cristo, mas não pela Bíblia, você não vai crer em Cristo incorporado, porque você não tem fé firme nas Escrituras. O seu crer em Cristo, em Jesus Cristo, é pelos outros, é pelo popular, não é pela Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada mostra Cristo em Judá, que é encarnado, e mostra Cristo em Dan, que é incorporado. Então, que Deus abençoe e faça parte do povo de Deus, faça parte deste ministério, o quarto anjo, o movimento adventista do sétimo dia, fora dos templos adventistas. Aqui está continuando o mesmo movimento de L.G. White, pois Deus levantou a sua serva, Deusilene Souza, e está no lugar de L.G. White. E você está convidado a fazer parte deste movimento. O movimento já está pregando nas ruas e praças. Todos aqueles que estão se unindo estão recebendo a bênção de Deus. Não deixa você perder sua bênção. Se une para que você seja salvo. Amém e amém. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Saberão as nações que em Elias Joanã incorporei. Proclamarei o decreto do Senhor. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ele me disse, pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Elias Joanã, hoje em ti incorporei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Proclamarei o decreto do Senhor.
Eis que o meu servo procederá com prudência. Saberão as nações que em Elias Joanã incorporei. Eis que o meu servo procederá com prudência.